noite. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham aí a minha vida, que acompanham aí o meu canal, o meu ministério. Nesta noite, nesta tarde, já iniciando para a noite, eu gostaria de falar aí algumas coisas que Deus colocou ao meu coração sobre esses dias que nós estamos vivendo, sobre algumas situações, alguns momentos, algumas coisas que nós temos passado, e sobre o que Deus quer falar conosco, sobre o que Ele quer falar, sobre o que Ele tem a dizer, na verdade, e para que nós possamos entender, para que nós possamos ouvir a voz dEle, para que nós possamos aí então seguir, fazer o que nós precisamos fazer. Bom, como você viu aí, o título da mensagem de hoje que Deus colocou ao meu coração é que todos nós precisamos morrer. E isso é algo muito sério. Quando nós falamos que todos nós precisamos morrer, nos dias de hoje, logo nos vem à nossa mente tudo o que está acontecendo, todas as pessoas e todas essas coisas que vêm acontecendo. E mediante a esse primeiro pensamento que vem a nós, mostra para mim e para você o quão longe nós estamos da palavra de Deus, o quão longe nós estamos do verdadeiro caminho, daquilo que Cristo queria e quer que nós façamos, o quão longe nós estamos daquilo que nós precisamos fazer. Pois não se engane, querido, este é apenas o início das dores, muitas outras coisas virão, muitas outras coisas irão acontecer, querido. Então nós precisamos entender o nosso papel. Quando eu falo nós, eu estou dizendo você, eu estou dizendo a mim, estou dizendo a cada pessoa que se considera cristã, cada pessoa que se considera filho de Deus, cada pessoa que se denomina evangélica, que se denomina do meio gospel, tudo aquilo que diz respeito ao nome de Cristo, tudo aquilo que diz respeito ao caminho de Deus, é disso que eu estou falando quando eu falo que nós precisamos entender o nosso papel. E na primeira passagem, no primeiro versículo que nós vamos ver hoje, sobre que todos nós precisamos morrer, porque é necessário morrer para que nós possamos viver. Então, conforme nós formos vendo aí a palavra, isso vai estar mais claro para você, amém? O primeiro versículo está lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. O capítulo de número 4 de 2 Coríntios é um capítulo onde nós vamos ler bastante versículo dele, tá? No momento nós vamos ler somente o verso 12, E conforme aí Deus for falando conosco, por que todos nós precisamos morrer, o que isso quer dizer, o que nós temos que fazer, qual é o nosso papel, você vai ver aí, vai conseguir entender. Estou aqui orando para que Deus abra o seu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus, porque se você não entender a palavra de Deus, vem o maligno e rouba, amém? Então, eu gostaria de ler aí 2 Coríntios, capítulo de número 4, tá? Nós vamos ver aí bastante versículos, resumidamente em João, também em Coríntios, tá? Alguns em Romanos, mas conforme nós somos indo, eu vou falando e vou lendo, amém? Sem mais delongas, a palavra de Deus diz assim, a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo de número 4, diz assim: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abatidos. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal, de modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Para aqui no verso de número 12, e é interessante que a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós dizemos que todos nós precisamos morrer, quando nós vimos que Deus ordenou que a luz brilhasse sobre as trevas, e essa luz brilha nos nossos corações, né? Para que alcance todas aquelas pessoas que o Deus deste mundo, né, se tratando aí de Satanás, de Lúcifer, né, cegou essas pessoas para que essas pessoas pudessem não enxergar a verdade do Evangelho, né? É aí o primeiro motivo, a primeira situação que nós precisamos entender que todos nós precisamos morrer. Cristo ele diz que aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, este achá-la-á. Ele disse que nós deveríamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e segui-lo. Então, quando nós falamos que todos nós precisamos morrer, nós estamos dizendo, Deus está dizendo para mim e para você que nós precisamos, que nós necessitamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E para isso, a primeira coisa que eu preciso entender é que nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Tá? João, capítulo de número 3, o verso de número 6 diz assim, ó: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você aí, querido, aceita Cristo, quando você levanta a mão, você aceita Cristo, você é batizado e o Espírito Santo desce sobre você, e o Espírito Santo mora em você e começa a trabalhar na sua vida. Então, a partir deste momento, você é nascido do Espírito. E se você é nascido do Espírito, então nós somos seres espirituais, a nossa origem é espiritual. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos seres espirituais. Nós então vamos viver esta experiência humana que Deus nos proporciona enquanto nós estamos aqui neste mundo para fazer a vontade daquele que nos enviou, para fazer a vontade daquele que é o nosso Pai. Porque nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao nosso Pai, daqueles que amam a Deus. Porque nós entendemos que o único caminho é Cristo, e Cristo veio fazer a vontade do Pai. Então, quando fala-se que todos nós precisamos morrer, a primeira coisa que nós precisamos colocar na nossa cabeça é que não é mais do nosso jeito, não é mais do meu jeito, não é mais do seu jeito, mas é do jeito de Deus, é da forma que Deus quer, da forma que Ele deseja. Mas para que nós possamos então entender que é da forma que Deus deseja, que é da forma que é do jeito de Deus, a primeira coisa então é nós entendermos que nós somos seres espirituais. Depois que nós entendermos que nós somos seres espirituais, então nós temos que fazer o segundo passo, que é o quê? Conhecer e amar o Pai. Já que eu sei que eu sou um ser espiritual, para que eu possa morrer para a minha vontade, morrer para os meus planos, morrer para aquilo que eu quero, para fazer o que Deus quer, eu tenho que conhecer o Pai, eu tenho que amar o Pai ao ponto de que tudo que eu faço é por causa dele, tudo que eu falo é o que ele falaria. Quem vê a mim vê ao Pai, é isso que Cristo dizia, e é assim que nós temos que ser, e é assim que nós temos que viver. Quem vê você precisa ver a Cristo, precisa ver a glória do Pai, precisa ver o Pai em você, precisa ver Cristo através das suas ações, através das suas palavras, através das suas atitudes, através daquilo que você fala.
Então a segunda coisa que é conhecer ao Pai. João capítulo de número 14 também fala uma coisa muito interessante, querido, sobre conhecer ao Pai, tá? João capítulo de número 14, o verso é o verso de número 7, diz assim, ó. Vamos lá, João capítulo de número 14, ó. João capítulo de número 14, verso 7, ó. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai, e desde agora o conheceis e o tem visto. Verso de número 9, Cristo respondendo a Filipe e também aos seus outros discípulos. Há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe. Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, ou senão crede-me por causa das obras em si. Mas na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores obras do que estas, porque eu vou para meu Pai. Cristo está mostrando aqui em João, capítulo de número 14, a partir do verso 7, que quem vê a Ele vê ao Pai. E os discípulos estavam há tanto tempo com Cristo e não tinham entendido isso, mas eles não são muitos diferentes de nós não somos muito diferentes deles. Há tanto tempo que nós nos consideramos cristãos, há tantos anos que nós lemos a Bíblia, que nós vamos à igreja, que nós frequentamos o culto, e mesmo assim as pessoas não conseguem ver Deus em nós. As pessoas, elas não veem Cristo nas nossas atitudes, elas não veem Cristo nas nossas palavras, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos. Então, querido, é necessário morrer, nós precisamos morrer, todos nós precisamos morrer. Quanto mais cedo nós entendermos que nós precisamos morrer, mais cedo nós vamos começar a fazer a vontade daquele que nos chamou, começar a fazer a vontade do Pai, querido. Porque o Pai quer, querido, que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, como diz em Isaías. Mas para isso é necessário, querido, é necessário que quem vê a mim veja o Pai também. Que quem ouve o que eu falo é a mesma. Quem ouve o que eu falo pode falar, não, olha, realmente Cristo diria a mesma coisa. Que quem anda comigo tem que ver as minhas atitudes e falar, não, Cristo tomaria a mesma atitude que ele tomou. Cristo falaria a mesma coisa que ele disse. Cristo andaria no mesmo lugar que ele está andando. Cristo faria as mesmas coisas que eles têm feito. Então, nós precisamos morrer, querido, porque nós precisamos entender, primeiro, que nós somos seres espirituais, segundo, que nós precisamos conhecer ao Pai, querido, e nós não vamos conhecer ao Pai se nós não entendermos que nós somos seres espirituais. Por quê? Porque Deus é Espírito, e os que o adoram é necessário que o adorem em Espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é o único caminho, Ele é o único mediador. Ou seja, se Cristo não for o centro da nossa vida, nós nunca vamos chegar até o Pai. Então, como que eu posso dizer que Cristo é o centro da minha vida se eu continuo tomando as mesmas atitudes que eu tomava antes de conhecer o Evangelho? Eu continuo mentindo, eu continuo falando mal, eu continuo enganando, eu continuo desprezando, eu continuo humilhando as pessoas, eu continuo menosprezando as pessoas. Eu continuo, querido, fazendo as mesmas coisas pecaminosas que eu fazia antes de conhecer o Evangelho. Então, verdadeiramente, como diz a palavra, se encaixa perfeitamente na minha vida e na sua. Quando Cristo fala, afasta de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que praticai a iniquidade. Cristo aqui fala, crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, ou se não crede por causa das obras em si. Ou seja, se você não acredita porque eu estou te falando, crê no que você tem visto eu fazer. Porque a maior pregação, o maior evangelho, o maior ganho de almas que eu e você podemos ter é através da nossa vida, através das nossas atitudes.
É por isso que Cristo pega e fala, então crede, se não crede por causa das obras em si, ou seja, crede que o Pai está em mim, pelo que você vê eu fazer. Será que eu e você podemos falar a mesma coisa para qualquer pessoa que olha para mim e para você? Pode crer em Deus, através do que eu tenho feito. Vê o que eu estou fazendo, vê o que eu estou falando, que você vai acreditar que existe um Deus. Que é um Deus amoroso, um Deus que cuida. Porque eu tenho pregado o Evangelho, porque eu tenho ajudado as pessoas. Será que eu posso falar isso? Será que você pode falar isso? Nós podemos falar isso com essa convicção, porque é para isso que nós fomos chamados. É para isso que Deus nos chamou. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui, querido. Nós precisamos entender que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos nesta terra. A nossa moradia não é aqui, o nosso descanso não é aqui. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer, querido, que nós estamos de passagem aqui. Enquanto nós estamos de passagem, nossa vida não vale a pena ser vivida se não for para ser vivida segundo a vontade de Deus. Pesquise sobre os missionários moravianos. Tinha alguns que se vendiam como escravos. Por que eles se vendiam como escravos? Porque eles entendiam que a vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para fazer a vontade de Deus. Não vale a pena viver essa vida se não for para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, aquilo que Deus chamou você para fazer, querido. Ele não chamou ninguém para ganhar dinheiro, a não ser que seja para sustentar aquelas pessoas que precisam ser sustentadas para que o Evangelho chegue aonde precisa chegar. Deus não enriquece ninguém à toa. Deus não dá carro, não dá casa para qualquer outra pessoa à toa, querido. Primeiro que isso se conquista. Segundo que se é Deus que está dando para você, você precisa ficar preocupado, porque há um propósito enorme por trás disso. Há um propósito muito, muito grande atrás de tudo isso que Deus está dando para você. Então, primeiro, nós precisamos morrer. Todos nós precisamos morrer. Senão nós nunca vamos fazer a vontade do Pai. E o primeiro passo para que nós possamos morrer verdadeiramente é entender que nós somos peregrinos, nós somos seres espirituais. Nós não somos daqui, o nosso descanso não é aqui. Segundo, nós temos que conhecer ao Pai, amar ao Pai, conhecer aquilo que Ele gosta, conhecer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele faz. Terceiro, nós temos que manifestar as obras do Pai através das nossas atitudes. É o que Cristo diz aqui em João 14, no final do verso de número 11. Se não crede-me por causa das obras em si, o que Ele está dizendo? Ele está dizendo, então crê que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Por causa das atitudes que eu tenho tomado, por causa das obras que eu tenho feito. Cada coisa que eu fiz, cada palavra que eu falei, cada obra que eu fiz, cada coisa que por onde eu andei, cada manifestação que teve, tudo aquilo foi por causa do Pai. É porque o Pai está comigo, é porque o Pai quer, não é porque eu quero. Eu não faço isso porque eu quero, eu faço isso porque o Pai quer. Eu não fui até lá porque eu quis, eu fui até lá porque o Pai mandou. Eu não fiz aquilo porque eu queria, eu fiz aquilo porque o Pai mandou. Então, terceiro, manifestar as obras do Pai. Quarto, se eu manifesto as obras do Pai, então eu entendo que é o Pai que capacita. E João também fala algo muito interessante sobre isso. João capítulo de número 16, a partir do verso 7, diz assim, todavia, digo-vos a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai, e vos não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. É muito interessante, muito forte essa passagem. Mas antes de eu comentar, vamos ver, continuando. Eu parei no verso de número 11. Veja só o 12. Eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, ponto e vírgula. Porque ele não falará de si mesmo, mas tudo o que ele ouvir, isso ele dirá, ponto e vírgula, e vos anunciará as coisas vindouras. Para aqui no verso de número 13. Se você me acompanha, você sabe que quando tem ponto e vírgula, significa que é uma afirmação da parte de Deus. Significa que nada do que eu e você faça mudará aquilo que ele afirmou. É uma afirmação de uma realidade que vai acontecer e que acontece independentemente da nossa opinião, independentemente se eu quero ou não, aquilo que ele afirmou vai acontecer. E ele afirma aqui que ele, quando o Espírito da verdade vier, ele guiará todo mundo em toda a verdade. E ele não falará dele mesmo, mas tudo que ele falar, tudo que ele ouviu, ele falará. Ou seja, ele falará tudo que o Pai mandar, ele falará. E o Espírito da verdade é o Espírito Santo. Então, quando Cristo fala ali que é o Pai que capacita, no quarto passo, o quarto ponto, a gente entende que é o Pai que capacita. E quando nós vemos aqui João 16, a partir do verso 7, Cristo falando que ele enviará o Espírito Santo, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que fala. Mas para que nós possamos identificar que realmente é o Espírito Santo, 3 coisas precisam ter: o pecado, a justiça e o juízo. Toda a verdade, quem revela é o Espírito Santo, querido. E é a verdade do pecado, para que você possa entender, querido, todo o juízo, mas também toda a justiça. Por quê? Porque Cristo foi ao Pai, significa que Ele fez o caminho para que eu e você possamos andar para chegar até o Pai. E do juízo porque independentemente do que o inimigo faça, ele já está derrotado. Se nós pudéssemos entender a profundidade desta passagem, nós viveríamos muito mais em paz. Nós iríamos entender o ponto 5, que o ponto 5 é a convicção inabalável, que eu tanto falo. Nós iríamos ter a convicção de que Deus está no controle, a convicção de que aconteça o que acontecer, Deus sempre estará no controle. Por quê? Porque o inimigo deste mundo já está derrotado. O inimigo já está derrotado. Nada do que ele faça mudará o resultado final. Então, querido, nós temos que ter, nós precisamos orar para que Deus desperte em nós, querido, uma convicção inabalável, para que nós possamos entender, querido, que o inimigo já está derrotado, que tudo está no controle de Deus. Então, se tudo está no controle de Deus, eu vou fazer o que Ele quer. Eu vou seguir a vontade do Pai. Eu vou morrer, todos nós precisamos morrer. Mas para que nós possamos e entendamos que nós precisamos morrer, então primeiro nós temos que entender que nós somos peregrinos, nós somos seres espirituais. Segundo, nós precisamos conhecer a Deus, conhecer o Pai. Terceiro, se nós conhecemos a Deus, nós então vamos manifestar a vontade do Pai. Quarto, nós vamos entender que quem capacita é o Pai, não sou eu que falo, não sou eu que faz. Quem faz é Deus, quem faz é o Pai. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória. Quinto, vai gerar em nós a convicção inabalável, aquela certeza de que aconteça o que acontecer, tudo está nas mãos de Deus. A certeza do que independentemente do que vir ou do que virá, Deus está no controle e Ele reinará no alto e sublime trono no final de tudo. Por que nós não temos essa convicção inabalável? Porque nós não conhecemos o Pai verdadeiramente. Porque se nós conhecêssemos o Pai verdadeiramente, nós entenderíamos e sabíamos que o inimigo deste mundo já está derrotado, como disse aqui em João 16. Nós então entenderíamos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho estado angustiado? Por que muitas das vezes eu não tenho aquela convicção de que tudo está nas mãos de Deus? Por quê? Porque eu não conheço o Pai verdadeiramente.
Aquela convicção de que Deus está no controle não está em mim, porque eu não conheço a Deus, eu não conheço o que Ele fez, eu não sei o que Ele faz, eu não sei o que realmente acontece, o que vai acontecer. Então nós precisamos conhecer ao Pai, conhecer a Deus. É por isso que a palavra fala, conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. É por isso que a palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Querido, o erro está em mim, está em você, nunca na palavra. Se há alguma coisa acontecendo de errado, querido, pode ter certeza que a origem e a culpa é minha e é sua. Não é a palavra que está errada, não é o Espírito Santo, não é Cristo Jesus, mas somos nós. Somos nós que estamos nos forçando, nós que estamos vivendo a nossa vontade. E é por isso que nós não entramos no sexto ponto, de que todos nós precisamos morrer, que se nós entendamos que todos nós precisamos morrer, nós vamos ter estes 7 passos, o sexto passo, o sexto ponto, que nós vamos viver em abundância. Por que eu não vivo em abundância? Porque eu não vivo a vontade do Pai. Como que eu vou viver em abundância? Se Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele disse, eu não vos dou a paz como o mundo dá. A verdadeira paz, esta vos dou. Se Ele é a verdadeira paz, se Ele é a verdadeira vida, por que eu não vivo em abundância? Porque eu não faço a vontade do Pai. Porque Ele vivia em abundância, que é você viver independentemente do que aconteça ao seu redor. Nada vai abalar você, como nós lemos lá em 2 Coríntios 4. Ele é atribulado, ele é abatido, mas não é derrotado. Ele é perseguido, mas nada vai abater. Ele continuava firme, seguindo o caminho. Porque ele continuava seguindo aquele caminho. Porque que mesmo lá no monte, lá chorando, no final de tudo, ele disse, porventura, seja feita a sua vontade, não a minha. Por que, querido? Por que então que ele conseguiu viver em abundância até o final e nós não conseguimos? Se ele disse que nós faríamos as mesmas obras e outras maiores ainda, é porque nós fazemos a nossa vontade. Nós estamos vivendo segundo os nossos preceitos, segundo aquilo que nós queremos, e dessa forma ninguém conhecerá o Pai. Não se engane, querido. Se nós não morrermos para a nossa vontade, se nós não morrermos para o mundo, ninguém verá Deus. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá Deus. E santidade significa separado. Ser separado, é isso que significa ser santo. Ser separado do mundo, separado do pecado, separado das obras ruins, separado daquelas atitudes pecaminosas que todos têm tomado. Mas todo mundo faz, mas todo mundo toma, mas todo mundo faz isso. Mas você é santo, você é separado, você é filho de Deus, então você tem que ser a diferença. Porque senão dessa forma ninguém verá Deus, querido. Não se engane, sem santidade ninguém verá Deus. E por que nós não vivemos em abundância? Porque nós não fazemos a vontade do Pai. Porque Ele é a vida, e se Ele não está em mim, se eu não caminho com Ele, a vida em abundância não estará em mim. Com quem você tem caminhado? Que caminho você tem caminhado? Que atitudes você tem tomado? Porque se você caminhasse com Ele, se você tomasse as atitudes que Ele tomaria, se você estivesse ouvindo a voz do Espírito Santo e tomando cada atitude que Cristo tomaria, fazendo aquilo que o Pai quer que você faça, então você estaria vivendo em abundância, vivendo tranquilamente, independente de todos os problemas, independente de todas as tribulações, independentemente de todo leão que vai vir todo dia, de todo gigante que vai se levantar dia após dia. Você vai ter a fé, a convicção inabalável. Você vai ter a paz que Cristo disse que daria. Sabendo que aconteça o que acontecer, você é peregrino, que nada disso importa, que você só está aqui para fazer a vontade do Pai, para que todos venham ao conhecimento da verdade e ninguém se perca lá no final. Porque, querido, não se engane, esta vida é uma corrida, onde todos nós estamos caminhando a passos largos para o abismo, para o fogo do inferno. Mas Cristo veio e fez um caminho difícil, um caminho tortuoso, um caminho de muito sofrimento até o Pai. Mas pouquíssimos são as pessoas que entram por esse caminho que Cristo fez. Então por que eu não vivo em abundância enquanto eu estou peregrinando nesta terra? Por quê? Porque eu não faço a minha vontade. Ou melhor, porque eu estou fazendo a minha vontade. Porque se eu não fizesse a minha vontade, eu então teria paz.
A paz que Cristo me prometeu, eu a teria. A convicção inabalável. A fé que aconteça o que acontecer, ter a certeza de que Deus está conosco, de que Ele está no controle de tudo e que por fim Ele se levantará. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aquela convicção que Enoque tinha, que por mais de 300 anos andou com Deus e foi transladado. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos vários exemplos de homens de Deus na Bíblia que andaram segundo a vontade de Deus, que conseguiram pisar nesta terra e fazer a vontade do Pai. Então não é impossível. Nós temos homens espalhados no mundo que provam para mim e para você através das atitudes, através das palavras, através das atitudes, através da vida, de que é possível viver segundo a vontade de Deus. Somos nós que não queremos viver. Por quê? Porque viver a vontade de Deus significa morrer. Significa eu não fazer o que eu quero, mas fazer o que Deus quer. Significa que às vezes o meu maior sonho é ser jogador de futebol, mas Deus não quer que eu seja isso. Deus quer que eu seja outra coisa, então eu não vou fazer a vontade de Deus. E eu continuo ignorando a vontade do Pai. Porque o meu maior sonho é ser médico, é ser professor, é ser seja lá o que for, é ser rico, milionário, seja lá o que for. E Deus não quer isso de mim, Deus quer que eu faça outra coisa. Mas eu não quero fazer aquilo que Deus quer. Eu quero o que eu quero, então e vou fazendo o que eu quero. E quando eu vou fazendo o que eu quero, mais longe de Deus eu fico. E a paz que Cristo disse que me daria, mais longe de mim ela se encontrará. Porque quem dá é o Espírito Santo. E querido, os céus e a terra passarão. O mundo pode ter mudado, pode ter tecnologia, pode ter tantas outras coisas, mas a palavra continua sendo imutável. A palavra continua sendo a verdade. A palavra continua sendo o nosso guia. O pecado não mudou, querido. Falar mal dos outros ainda é pecado. Invejar, cobiçar, se você tem recurso e não ajuda, continua sendo pecado. Se você faz de tudo para crescer na vida, de tal maneira que você passa por cima dos outros, continua sendo pecado, querido. Se você humilha alguém, continua sendo pecado. Se você trai, se você fala mal, se você pensa e trama coisas contra alguém, você já assassinou essa pessoa, continua sendo pecado. Então não se engane, querido, sem santificação ninguém verá Deus, todos nós precisamos morrer. A única diferença é que nós que somos cristãos escolhemos morrer agora. Nós escolhemos morrer agora, para que lá na frente nós possamos ressuscitar com Cristo. Como diz 2 Coríntios 4, se nós quisermos ressuscitar com Cristo naquele dia, nós então precisamos não viver a nossa vontade, aquilo que nós queremos, mas vamos viver a vontade de Deus, viver a vontade do Pai. Voltando ainda em 2 Coríntios 4, que foi aonde nós iniciamos. Se nós morrermos então para a nossa vontade, se nós morrermos então para os nossos sonhos, para os nossos planos, colocarmos tudo nas mãos de Deus, deixarmos tudo a cargo de Deus, falar: Tó, Pai, é tudo seu, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu vou andar aonde o Senhor quer que eu ande, tudo que eu falar vai ser tudo que o Senhor quiser que eu fale. Cada atitude que eu tomar vai ser a mesma atitude que o Senhor tomaria, vai ser aquilo que o Senhor quer que eu faça. Se eu tomar uma atitude, se eu ir por um caminho, vai ser pelo caminho que o Senhor quer que eu ande. Nós precisamos entender, querido, que todos nós precisamos morrer. 7 passos para que nós entendamos que todos nós precisamos morrer. Se nós morrermos para a nossa vontade, se nós morrermos para o mundo e vivermos para Deus, essas 7 qualidades, essas 7 coisas vão estar em nós e nós vamos entender. Primeiro, nós vamos entender que nós somos peregrinos,
que nós somos seres espirituais aqui, vivendo uma experiência humana, que nós estamos aqui de passagem. Segundo, nós vamos conhecer e amar o Pai, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que Ele gosta, aquilo que Ele não gosta, e por amar ao Pai, eu vou amá-lo de tal maneira que eu vou me empenhar ao máximo para fazer tudo aquilo que Ele quer, tudo aquilo que Ele gosta, tudo aquilo que lhe agrada. Terceiro, eu vou manifestar as obras do Pai. Cada atitude que eu tomar, a minha maior pregação vai ser o meu testemunho de vida. Vai ser o que eu faço, vai ser o que eu falo. Vai ser as atitudes que vão mostrar para todo mundo que eu faço aquilo que o Pai quer e não o que eu quero. Quarto, eu vou então ter entendido que quem capacita é o Pai. Vou então ter entendido que é o Espírito Santo que faz, que é Deus que capacita e que Ele é fiel para completar a boa obra antes do final. Então eu vou ter o quinto, que é a convicção inabalável. A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E se eu ter essa convicção inabalável, se eu ter essa certeza de que aconteça o que acontecer, Deus continua sendo Deus no alto e sublime trono, e Ele continua guiando a minha vida, eu então vou ter o sexto passo, que eu então vou viver em abundância, que é você ter aquela vida tendo a certeza que aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Aconteça o que acontecer, a paz de Espírito estará em mim. Aconteça o que acontecer, é isso que vai se encontrar. Amém? João capítulo de número 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso de número 8, diz assim, nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Sempre carregando no nosso corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte, por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nosso corpo mortal, de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei, por isso falei, nós também cremos e por isso falamos. Verso de número 14, eu encerro aqui. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Verso 15, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação da graça de muitos, redundar para a glória de Deus. Revisando o verso 14, para terminar aqui a mensagem, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco. Por que nós precisamos então entender que todos nós precisamos morrer? Que todos nós precisamos viver em santidade, viver separado. Não é você se isolar do mundo, mas é você ser a diferença no mundo. É você ser a luz em meio à escuridão. É você ter uma atitude bondosa, é você ter uma boa atitude mediante a milhares e milhares de atitudes ruins. É você fazer a diferença quando todo mundo continua vivendo da mesma forma. Então nós precisamos entender que todos nós precisamos morrer. Todos nós vamos morrer e nós precisamos morrer. Morrer para a nossa vontade, morrer para o pecado, morrer para o mundo, para que nós possamos praticar a vontade do Pai, para que nós possamos fazer aquilo que o Pai quer, aquilo que o Pai deseja, aquilo que Ele mandou, aquilo que Ele quer que nós façamos, amém? Então que você possa ter entendido que todos nós precisamos morrer, que todos nós precisamos morrer, eliminar a nossa vontade, eliminar tudo,
colocar tudo nas mãos de Deus e falar: Pai, a partir de hoje, a partir de agora, é tudo do seu jeito, é tudo, eu vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que você quer, eu vou andar onde você quer que eu ande, eu vou fazer aquilo que você quer que eu faça. Amém? Se você chegou agora e não pegou a mensagem inteira, não se preocupe, porque logo a mensagem estará no canal. Amém? Eu gostaria de orar por você para que Deus possa abrir aí o seu entendimento, que Deus possa abrir a sua mente, para que você possa entender esta mensagem, para que o maligno não venha até o seu coração, até a sua mente e roube esta semente, roube esta mensagem. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, eu estou aqui, pedindo para que o Senhor alcance, papai, e toque cada coração, cada filho seu, Pai, cada servo seu, papai querido, que ouviu esta pregação, papai, que vai ouvir, Senhor, independente de qual canal, Senhor, esta pessoa está ouvindo, Pai. Senhor, que o Senhor possa, papai, tocar em cada coração, em cada vida, Senhor, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam ouvir a Tua voz, Pai. Senhor, que eles possam saber, papai, que só o Senhor é Deus, que eles possam colocar todas as atitudes, todos os planos, todos os sonhos, tudo aquilo que eles representam, tudo aquilo que eles são, Pai, nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor governe, para que o Senhor lidere, para que o Senhor seja, papai, tudo aquilo, papai, para que o Senhor os guie, papai, conforme o seu querer, conforme a sua vontade, Pai. Alcança cada vida, alcança cada alma, cada família aqui representada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada lar, Pai. Como a luz, Senhor, brilhando em meio à escuridão, que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada vida, entrar em cada casa, erradicando todo o mal, erradicando toda a tristeza, toda a angústia, papai, toda a tormenta, papai. Tudo aquilo que tem, Senhor, tirado, papai, o sono, que tem, Senhor, colocado preocupação no coração, na mente dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa entrar e falar profundamente, de uma maneira que cada um deles entenda, de uma maneira que cada um deles possam ter a convicção que é o Senhor que está falando com eles, Pai. Senhor, nós Te agradecemos porque mesmo nós não merecendo, o Senhor nos ama, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Que o Senhor possa ficar com cada um, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Eu agradeço a você a oportunidade e o privilégio que você me concedeu de estar aí na sua casa, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a nossa nação, amém? Se você precisar de uma oração, tiver alguma dúvida, pode me contatar aí nas redes sociais ou na página do Facebook, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Uma boa noite e fiquem com Deus.